Boa noite, bem-vindo. Ok. Boa noite todas e todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Sintam-se acolhidos. É muito bom estar aqui. É uma grata satisfação conversar um pouco, refletir, porque nós precisamos, em algum momento, parar para fazer as reflexões de vida. Que Jesus ensinou a paz, Maria envolva-nos no nosso amor, no seu amor em nós, e que os bons espíritos dessa casa, os espíritos de luz, nos tragam o bálsamo das nossas chagas, dos nossos sofrimentos, porque Deus o sabe, do que estamos precisando neste momento. E é assim que desejamos. Agradecendo também ao pessoal que nos acompanha via web, né? Muita gratidão a todos. Eu queria deixar uma primeira mensagem muito bonita referente até ao texto, para iniciarmos a nossa reflexão, antes da oração, antes dos recados. É do livro chamado Voltei, de Chico Xavier, do irmão do Espírito Jacob. E ele fala assim, essa é a nossa primeira reflexão da noite. Compreendi desse modo que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo, nosso coração. E assim, poderia materializar ideias de doença. Pensem bem. E assim poderia. Mas também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Irmão Jacob é um espírito, a exemplo do André Luiz, nos traz ensinamentos para nós encarnados. Então vamos refletindo qual o tipo de pensamento, o que nós estamos pensando, o que está dentro da nossa mente. E para darmos início, puxando já, né, a ideia, nós lembramos a todos que ao sairmos dos nossos lares hoje, nessa noite tão fria, né, já estamos sendo beneficiados. Tomamos uma decisão e uma postura de mudar algo em nós, algo que nos está incomodando. E nos propondo, vindo a essa casa, é o primeiro passo de uma mente disposta a mudar. Porque o continuismo nos faz mal. Precisamos renovar, trazer um homem novo para dentro de nós. E é isso que nós temos que fazer. Agora, uns 3 convites. Muitas vezes as pessoas nos perguntam, puxa, Paulo, o que eu poderia fazer? Dá a impressão que eu não consigo fazer nada em prol dos outros e a mim mesmo. Então, aqui ficam 3 convites que eu vou fazer agora a vocês. Para sairmos dessa redoma, muitas vezes, que nos encontramos, desse círculo vicioso de coisas ruins, achando que tudo acontece contra nós e para nós. Então, é bom lembrar que sempre tem atividades, e aqui na casa temos 3 propostas para todos nós. Nos sábados à tarde, temos 2 belos trabalhos aqui. Um deles é a evangelização infanto-juvenil. Precisamos cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças. Precisamos imbuir eles da moral de Cristo em seus corações. Precisamos falar mais com eles. Precisamos nos harmonizar como família espiritual e consanguínea. Trazê-los para a nossa casa
é um primeiro passo. A idade é de 0 a 18 anos. E os temas, como comentei, são relacionados ao Mestre Jesus. Também temos na nossa casa 2 estudos das obras básicas. O primeiro é o Evangelho segundo o Espiritismo, que lá está a mensagem do Mestre, a palavra dele, enquanto estiver aqui, que começa às quartas-feiras, às 19h30 e diante. Todos eles, pessoal, não tem custo nenhum. Basta comparecer e, se quiser contribuir com a sua presença, seria muito importante. E vai até às 21 horas aproximadamente. E nas sextas-feiras à tarde, que tem essa possibilidade, tem um convite para o estudo do Livro dos Espíritos, também das obras básicas, que vamos conversar um pouquinho, vamos analisar o que quer dizer para nós, o que pode nos influenciar nas nossas atitudes, pensamentos e palavras, nosso melhoramento moral, não só intelectual, porque muitas vezes esquecemos. A moral fica assim, o intelectual fica lá em cima. Vamos tentar alinhar. Então o Livro dos Espíritos nos traz também essa possibilidade e temos os estudos das 13h30 até as 14h45, também não se necessita inscrição. E este ano, durante as palestras de segundas e quintas, temos a recreação orientada. O que é, Paulo, orientação? Recreação orientada. O que seria? As crianças, quem quiser deixar seu filho ou filha aqui na nossa salinha das crianças, serão trabalhados temas relacionados a um ensinamento de Jesus. Olha só quanta possibilidade nós temos de falar e de pensar do Mestre, né? E no mês de setembro, a casa está de aniversário. 79 anos de existência, de muitas lutas, de muitas conquistas nessa nossa sociedade. E, graças a Deus, estamos a caminho, mais melhoramentos, mais ensinos, enfim. Então, na setembro vai ter várias palestras e convidados de fora, pessoal, com vasto conhecimento da doutrina, com temas específicos, vale a pena. Vão ser palestras mais estendidas, de 1 hora, né? E depois o passe vai ser coletivo. Mesmo que não é aquele passe com as mãos, né? Que a gente vai ali na câmera de passe, não tem importância. Os espíritos estão aqui nos assistindo sempre, nós estamos sendo aqui ajudados sempre. Então, tudo vale a pena. Só para explicar a dinâmica. E, dia 11 de setembro, teremos nosso jantar beneficente da casa. Estão todos e todas convidadas, né? Vai ser uma confraternização. Já reservem esta data muito importante, que será um jantar de comemoração da casa. Feito esses convites, agora peço a todos, então, que vamos deixar os nossos problemas, nossas dificuldades, pensamentos não tão elevados para outro momento. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, Maria, aos bons espíritos que estão aqui já nos assistindo desde que nos adentramos à casa, dizendo assim: obrigado, meu Deus, por termos a vida que possuímos, porque é ela que merecemos. Dai força e sustentação para conseguirmos ir adiante dentro dos embates, dentro das provas e expiações que nos são colocadas, e reconhecer que sempre somos beneficiados de uma maneira ou outra, porque estamos aqui, Mestre,
estamos hoje do jeito que o Senhor nos permitiu estar. Somos a nossa melhor versão. E que possamos essa noite, dentro das reflexões, ser iluminados em nossos corações, que a serenidade venha até nós e que possamos sair daqui, mas muito, muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Então, muito bem, meus amigos. Então, propriamente agora é a nossa reflexão, a nossa exposição. A ideia é de levantar entre nós alguma coisa que toque dentro da gente, que diga assim: eu vou mudar, eu quero mudar. Isso não está me fazendo bem. Então, por que chama a doutrina espírita de o Consolador, prometido por Jesus? Porque através de seus ensinos, a doutrina nos consola. Sabe que tudo não termina aqui, que sempre temos uma nova chance e sempre estamos sendo assistidos por entes amigos, desencarnados e encarnados. Nunca estamos sós. Nunca, nunca estaremos. Sempre estamos com alguém nos auxiliando. E exatamente isso que eu quero falar. Vamos realizar uma jornada pelos nossos pensamentos, sentimentos e vibrações, que moldam nossa realidade espiritual. Um convite à reflexão, como comentei, e o autoconhecimento, a autocura. A gente espera muitas coisas dos outros, mas vamos aprender um pouco hoje a nos auxiliar. Nós somos fortes, nós conseguimos, nós sabemos disso, da nosso potencial. Precisamos reconhecer que somos seres capazes de vencer as nossas dificuldades. Às vezes não é exatamente como queremos, mas às vezes é do jeito que dá para ser. Né? Nós vamos hoje nos reconectar com a luz que habita dentro de nós. Muitas vezes escurecidas com problemas pessoais, doenças, com familiares. Mas nós temos a luz e temos condições de trazer até nós. Não devemos botar em nossa mente ideias derrotistas, de julgamento, que muitas vezes são feitos contra nós, porque Jesus nunca julgou, Deus não julgou nunca. Então, por que nós vamos nos preocupar com o que acham? Nós somos espíritos independentes. Nós temos uma mente independente. Vivemos coletivamente, mas temos uma mente independente. E então, começa no pensamento. Cada pensamento do nosso espírito é uma semente que floresce dentro de nós. Uma semente que está dentro de nós. Influencia a saúde do corpo, da mente e das nossas relações. O pensamento é onde tudo começa. E aí a primeira questão que eu quero levar a vocês. O que nós estamos plantando de semente dentro da nossa mente? O que nós estamos pensando? O Espiritismo nos lembra que nós atraímos aquilo que vibramos. Se falamos em doença, nós vamos vibrar doenças. Se falamos de saúde, nós vamos vibrar saúde. E é isso que importa, isso é muito importante nós nos vigiarmos nesse aspecto. Porque muitas vezes nós influenciamos as pessoas e somos influenciados por elas negativamente. Sabe aquela história daquela ideia negativa que vai se propagando, quando vê,
Está todo mundo falando. Poucas vezes a gente vê atos de bondade, atos de generosidade se propagarem tão rápido como notícias negativas. E existe uma lei chamada lei da causa e do efeito. A gente fala muitas vezes aqui. Se a sua causa de um problema familiar, o efeito vai ser que a minha família provavelmente me veja com problema. Mas eu tentei mudar, tentei conversar, e tudo que eu vibro vai acabar voltando em algum momento. Porque isso chama-se justiça divina, não é castigo. Não é castigo. Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos. Se nós quisermos pensar positivo, a gente consegue. Alguém vai impedir vocês? É a única coisa que ninguém pode tirar de nós. É nosso pensamento. Podemos ficar em silêncio, mas o nosso pensamento em benefício, às vezes assim, pensa positivo e as coisas vêm. Não do jeito que a gente gostaria, óbvio, mas às vezes vem. Nós não percebemos porque de repente o nosso patamar de exigência é muito alto. E Deus nos dá o necessário. E nós queremos o supérfluo normalmente. De vibra, eu quero coisas que normalmente até não são atingíveis. Eu sempre digo assim, no início do ano, a gente bota 10 projetos em mesa para iniciar o ano, né? No Natal, no Ano Novo. Aí resolve 2. Mas se queixa pelos outros 8 dos 10. Mas esses 2 eram o que nós precisávamos realizar aquele ano. É tipo nossos problemas pessoais, nossos defeitos, nossos vícios. Estamos aqui para ir cortando as arestas. Conseguiremos cortar todas? Obviamente que não, porque não é a primeira vez que estamos aqui no Orbe e nem vai ser a última. Isso chama-se reencarnação. Idas e vindas. E aqui a gente bota em prática o aprendizado. Aqui a gente se melhora. E aqui, se melhorando, a gente vai vibrando, vai transformando um ser melhor, uma iluminação melhor, vai ampliando a vibração da casa, harmonizando a nossa casa. O que nós estamos fazendo aqui? Nos harmonizando, falando de coisas boas. Nós temos que nos harmonizar. Então, tem as sementes dentro da nossa mente. O que nós estamos plantando? Notícias ruins, assuntos só deletérios, mau juízo. Estamos plantando vícios ou virtudes? Vamos pensar. Pensamento, vamos pensar. No Livro dos Espíritos tem uma questão muito importante que a gente chama a 621, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Livro dos Espíritos, terceira parte, leis morais. Sabe aquela sensação, às vezes, dentro do embate, pô, vamos falar família. Mãe, filha, filho, filha com irmão, irmã com irmão, sabe aqueles embates? E a gente dá a impressão que a gente ganha o embate. Mas por que será que muitas vezes a gente fica com aquele sentimento, puxa, eu ganhei dela, achando que ganhei, e fica com aquele sentimento ruim? Não fica assim, satisfeito. Porque a consciência diz de que maneira que você o fez. Foi de coração ou foi para provar seu orgulho? Né? Às vezes a gente fica com... E fica em todos os lugares, que nossa família, nosso emprego, na sociedade. De repente, numa discussão, a melhor resposta é o silêncio.
que, como falei antes, a gente não entra na vibração. Ela ajuda a nos reconhecer quando estamos certos ou errados. Eu daria um exemplo assim com a nossa consciência. Quando a gente vai viajar, a gente bota o carro no GPS, vamos para Porto Alegre. A gente bota o carro no GPS, né? Aí chega lá em Porto Alegre, bota a rua, a gente já tem a rua, e você distraidamente passa pela rua. Aí o GPS dá um apito, favor entrar à direita na próxima. Ah, mas você não entra ainda, porque você está distraído. Favor entrar à direita na próxima. E você continua não ouvindo. Na terceira vez, você entra. Por quê? É a tua consciência dizendo, você quer chegar no destino, você quer chegar a Deus, quer evoluir? É esse o caminho. E a consciência te orienta para chegar lá. Só que o GPS a gente desliga, né? A consciência não dá para desligar. Até você não acertar as coisas, ou tentar acertá-las. Às vezes, não vou acertar porque a pessoa não quer. Mas tenta. Tenta. Ou você vai ficar com aquela buzina. Puxa, eu poderia ter tentado. Lá na hora derradeira, dá tempo, sempre dá tempo. Mas por que não acertar as coisas antes, né? Vai lá no seu irmão, dá um abraço antes. Às vezes, normalmente, são desavenças por questões materiais que nem levamos. O espírito vai e volta várias existências, né? Mas as coisas vão ficar aqui, ao pó. E quem muito fala sobre isso, no Livro dos Espíritos, tem duas questões de Santo Agostinho como espírito. 919 e 919A. Como fazer essa autorreflexão, conversar com a consciência? Ele dizia assim, que no final do dia, ele se recolhia, ou em algum outro momento, óbvio, sentava e refletia se fez todo o bem que podia, evitou todo o mal que deveria. Se conseguiria abraçar a todos e a todas com o mesmo amor. É difícil. Nós temos que fazer essa reflexão para evitar que a consciência fique buzinando. É óbvio, meus amigos, minhas amigas, que não conseguimos, às vezes, transpor as barreiras, né, do ódio, do orgulho, da vaidade, do materialismo, porque somos seres em evolução, em processo de evolução. Mas eu sempre falo, não precisa resolver todos os problemas num dia só, não. Ah, Paulo, mas não vai dar nessa existência tudo, é muita coisa. Vai ter outras, e outras, e outras, até nós aprendemos a lição maior. A lição que Jesus nos ensinou. Lição do amor, do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu gosto do cômodo das emoções porque a mente, a figuração é muito bacana de fazer com uma casa. A mente com várias divisões. A mente é uma casa espiritual com vários cômodos, onde se abrigam as emoções nossas, que refletem o estado da nossa alma. Nós somos reflexos das nossas emoções. Emoções exacerbadas são paixões, são sentimento de posse. E vocês acham que isso faz bem? Nós temos que ter amor. Mas a posse, a paixão, aí fica a critério de cada um. E aqui tem um exemplo muito bacana, que as emoções são sentimentos que constroem ou destroem.
Pode destruir, sim, nossas vidas. Se nós não prestarmos atenção. Se nós não tentarmos nos curar, perdão. Nós temos que ter iniciativa de mudar. Se nós percebemos que essa paixão é deletéria, esse domínio sobre as pessoas, sobre as coisas, vamos pensar, vamos rever conceitos, rever atitudes. Nós somos a nossa melhor versão hoje aqui. Fomos piorzinho. Acredite. E olha quanto a gente tem para evoluir ainda, né? Quarto da tristeza. Vamos ver se alguém se identifica nesses locais da casa, da nossa mente, para repensar algumas coisas. Quarto da tristeza. Onde guardamos mágoas e decepções. Ixi. Muitos de nós estão nesse quartinho, né? Sala da alegria. Espaço para compartilhar a luz, conexão e gratidão. Quantos de nós fazem o evangelho em casa? Quantos de nós pega a Bíblia, o Novo Testamento, pega e abre e com a sua família faz aquele 10 minutinhos de reflexão, onde deixar entrar a luz dentro da nossa casa, harmonizar a nossa casa. Corredor da ansiedade. Puxa vida, hein? Por onde correm pensamentos acelerados e as nossas preocupações, que muitas vezes não vão acontecer. A gente faz projeções tão ruins, né? Às vezes, que nem acontece. É aquela questão do início que eu falei, projetamos 10 coisas para fazer durante o ano, mas elas não vão acontecer. Aí a gente se tortura, se pergunta e não dá valor àquelas 2 coisinhas que a gente conseguiu. A gente tem que parar de achar que devemos concluir tudo imediatamente. Temos tempo. Mas não vou conseguir tudo. Eu sempre, quando a gente insiste muito numa coisa, insiste muito numa questão, a gente faz de tudo. Tem que ser perseverante, tem que ter foco e ter fé. Mas não ser escravo dessa coisa. Aí é materialismo. Eu quero passar no vestibular. Ótimo. Mas não é aquele curso. Vou tentar, vai tentar. Mas às vezes, repense alguma coisa. Será que era realmente aquele curso? Era para você? Aquela profissão realmente era para você? Entende o que eu quero falar? Cozinha da esperança. Todos nós temos. Onde cultivamos sonhos, nutrimos a fé e renovamos as nossas forças. Nos alimentamos fisicamente, mas nos alimentamos espiritualmente. Com pensamentos bons. De cura. É um pensamento bom. Eu vou ficar bom, vou ficar boa. Eu vou melhorar, vai passar. Até porque tudo passa. Nosso espírito é eterno. O resto tudo é passageiro. Que nem diz o motorista do ônibus. É tudo passageiro. E o banheiro do alívio? Não é aquilo que vocês estão pensando. Momento de limpeza emocional e renovação energética. Cheguei em casa, de um dia cansativo, de um cansaço mental, tomar aquele banho quentinho, sabe? Renovando a energia, pensando em sua vida, refletindo sobre o que eu fiz, não se julgando. Jesus não julgou, Deus não nos julga, sabe? Aquele momento de aliviar. Pergunta: qual o tipo de cômodo que nós estamos mais frequentando hoje em dia? Eu nem vou falar lá do porão, né? Porque muitas vezes o porão a gente bota todas as coisas que não precisam mais, servíveis, né? E deixa lá no pó, abandonado. Lá não vou falar.
Porque todos esses cômodos que eu comentei, nós temos que visitar em algum momento. A nossa vida é assim. Tem momentos de altos e baixos. Provas que são necessárias, mas não devemos nos deter a todo tempo no quarto da tristeza. O espírita fica triste, mas não se revolta, porque compreende que é uma passagem e que devemos aproveitar. Devemos cuidar de nós e de quem nós amamos. E quando começa essa reforma? Agora. Se nós tomamos a iniciativa de vir hoje, nessa noite fria, escutar um pouquinho, fazer algumas reflexões, o que nos impede de chegarmos em casa, abrirmos o Evangelho e um parágrafo apenas e fazer uma reflexão antes de dormir? Ou fazer uma oração de gratidão antes de dormir? Nada. E aí vamos falar da prece. Janelas para o Espírito. A prece é a janela da alma por onde entra a luz divina que consola. Livro dos Espíritos, terceira parte, questão 658 até 666. Fizemos uma sinopse, né, da ideia principal. Deixe a luz entrar em você. Deixemos a luz entrar em nós. Como, Paulo? No nosso livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, temos uma coletânea de preces ali, inumeráveis. Mas nos Espíritos, no preâmbulo, no início de todas essas preces, eles nos fazem um alerta. Sabe qual é? A forma nada vale, o pensamento é tudo. O que eles querem dizer com isso? Não adianta orações bonitas, coisas lindas, até se emocionar, mas seu coração está com pedra, está gelado, não está sentindo as palavras. Sentimento. Nós temos que sentir o que falamos a Deus. Até o próprio Jesus disse, orai e vigiai. Preconiza a nós. Por quê? A prece é uma fonte inesgotável de energia quando feita de coração, não com intenção. E lá também tem assim, eu gosto da sigla, né, LAP. Qual o objetivo da prece? Louvar, agradecer e pedir. Louvar, agradecer e pedir. Normalmente a gente inverte a ordem, a gente pede primeiro, depois louva, depois agradece. Mas agradecimento deve ser primazia, louvar a Deus também, por Ele nos deixar, nos permitir a vida. Claro que a gente sempre pede, né? Somos por naturezas. Mas pedir o necessário. Não sofrer. Porque Deus o sabe. Se você quer 2 casacos, Deus dá um, agradeça pelo um. Eu diria assim, para exemplificar, nós temos carros, né? A gente precisa estar todo momento botando gasolina. Não é isso? Para andar, para dar energia. A prece faz isso com nós. Precisamos toda hora, todo momento, orar e agradecer. Para nos dar energia, para, como diziam os antigos, sustância, força, coragem. Ela nos alimenta, nos traz a luz onde estamos em trevas. Quando o nosso coração está apertado, com tantas coisas negativas, uma oração ela traz aquele alívio. Pensar em Jesus faz bem, falar com Deus faz melhor ainda. Nós precisamos nos reabastecer a todo momento desta energia consoladora.
porque Deus não falha. Ele nos sustenta. A cura espiritual nasce quando escolhemos mudar, renovando a mente, abrindo o coração às vibrações de amor. Meus amigos, a gente se olha no espelho, o que a gente quer trazer para nós? A gente consegue se enfrentar e dizer assim, olha, eu fiz todo o bem que podia e deixei de fazer o mal? A gente consegue? Nós conseguimos isso? Porque ao fazer isso, o que nós estamos fazendo? Afastando, sabe aquela nuvenzinha? Aquelas coisas ruins? A gente está afastando, a gente está mudando. Porque a gente está se enxergando, tirando a máscara do egoísmo e do orgulho. Nós temos que nos ver como nós somos, com nossos defeitos. Sim, graças a Deus temos defeitos. Senão não estaríamos aqui reunidos. Nós estaríamos com nossos familiares, a qual muito amamos. Vibrar amor. Se reconhecer no espelho. Mas esse não sou eu. Opa, se esse não é você. Alguém de nós já ouviu assim, não parece você, você está com raiva, está bravo. E a gente rebate, né? Não, mas eu estou bem. Ainda falava de voz grossa, não, eu estou bem. Às vezes a gente precisa olhar no espelho. Na casa mental, a cura espiritual é fruto da construção constante do novo ser, que emerge da renovação do homem velho, reforma íntima. A gente fala tantas vezes aqui na nossa casa, nos estudos, estamos aqui para nos reformarmos sim, modificarmos sim. Tudo de uma vez? Não. É que nem a imagem que aparece, construção de casa, tijolinho por tijolinho. A construção é assim. Porque não é fácil nos despojarmos do homem velho, cheio de preconceitos, arraigados a questões tão materialistas, tão pessoais, egocêntricos que somos. É difícil deixar para lá o homem velho. E daqui em diante, o homem novo, com bases ao amor, à bondade, à humildade. É fácil? Não, não é fácil não. Mas temos que tentar. Quando nos construímos, melhoramos nosso ambiente, nossa casa, nosso local de trabalho, nosso local de estudos, na própria sociedade que vivemos. No silêncio da fé, no silêncio da mente, e na firmeza da fé, damos início à cura interior. Olha que frase bonita. No silêncio. Esse mundo que nos traz agitação a todo momento, que nos deixa aflitos, ansiosos. Vamos silenciar, vamos olhar para dentro de nós. Porque a fé, ela move montanhas. A fé nos faz ver que tudo é possível. Dentro dos nossos méritos, é óbvio. Não podemos ser fantasiosos, mas temos que ser otimistas. Dentro daquilo que precisamos. Falei várias vezes isso hoje. E aí inicia a nossa cura interior. A nossa mente é o instrumento. É o instrumento do nosso corpo. E nosso espírito tem o corpo como santuário. Então vamos cuidar bem, né? Do nosso corpo e da nossa mente. Uma boa atividade física. Uns bons livros, umas boas leituras, umas boas rodas de conversas. É importante. Reflexão final.
Então, para levar para casa, tema de casa. Vocês não repararam, mas cada slide tinha uma palavrinha escrita em azul. Reparou? Tinha uma palavrinha diferenciada. Então, peguei essas palavras e vou fazer um resumo da ideia principal que trouxe esses 8 slides até aqui. Cura depende muito da nossa atitude mental. Alguém tem alguma dúvida? É óbvio que é físico, tem que ser tratado. Tem as ciências médicas, psicológicas, e tem que ir em busca. Óbvio que tem. Precisamos. Mas uma atitude positiva de aceitar um tratamento, de aceitar que vai melhorar, ajuda um monte, viu, pessoal? Ajuda. A ideia de conseguir vencer uma barreira da doença, das angústias que tanto nos assolam. O pensamento. O pensamento é a terra onde plantamos aquela sementinha lá do slide. Sabe? O pensamento é ali. Tu bota a sementinha ali e vai germinar. Mas o que vai germinar? Uma bela semente que vai dar uma árvore bonita com frutos bons? O joio, que vamos ter que arrancar. Quando é joio, nós vamos ter que arrancar. Para não estragar o resto das nossas coisas boas. Não estragar nossas virtudes. Esse joio é os nossos vícios, que atrapalham a evolução da nossa bondade, benevolência, caridade. E muitas vezes não permitem nos autoajudar, nos autocurar. Consciência. Bússola ou GPS, que nem fiz o comentário, né? Ela nos orienta ao caminho. Indica caminhos possíveis. Por quê? Porque nós, doutrina espírita, nós falamos em livre-arbítrio. Nós temos muitas possibilidades dentro de uma mesma situação. E se não acertarmos, muitas vezes, mas não deu certo, tente novamente. Não é assim que funciona? Tem que tentar. Caminhos tem, pessoal. Não é um único caminho essa vida. E a consciência sempre nos dá a oportunidade de rever o caminho. Mas entendo o caminho errado. Volta e refaz o caminho novo para chegar lá. As nossas emoções. Nossas emoções, falando lá nos cômodos, né? Vamos higienizar. Isso, esse é o termo bem certinho. Higienizar e harmonizar. Compreende? Nós temos que nos harmonizar. Pensamentos positivos. A prece é a nossa energia renovadora do ser. Comentei muito. É a luz que vem até nós. Por isso, sempre iniciamos nossos trabalhos com uma prece e terminamos com uma prece. E eu tenho certeza que hoje vocês vão chegar em casa, vão fazer a oração para manter essa luz com uma boa prece. Orem por vocês, orem por quem vocês amam, orem por encarnados, desencarnados, entes queridos, aqueles que sofrem, por todos, incondicionalmente. Todos nós somos necessitados de prece. E ela chega. De uma maneira ou outra ela chega. A mudança. Evoluir e progredir. É uma lei. Lei do progresso. Nós estudamos isso em leis morais aqui na casa. No ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina, e outras leituras também que a gente faz. Construir ações constantes de virtudes diárias. Pequenas ações. É difícil. Um bom dia. Como você está, meu amor? Como é que você passou a noite? Obrigado pelo almoço. Com licença. Uma boa tarde, uma boa noite. Nós, maridos, eu te amo. Nós, esposas, amo também você. Minha filha, você é importante para mim, sabe?
Não precisa ser gestos grandiosos. Ah, quer dar um presente? Também, pode dar. Não faz mal. Mas não vincular. As virtudes têm que estar dentro do nosso cerne, tem que ser nosso dia a dia. Um gesto de gentileza vai gerar outro gesto de gentileza. Quem dirige sabe. Tenta passar, na maioria das vezes, sabe? Tenta dar espaço para alguém passar, para alguém sair do estacionamento, para o pedestre. Eu reparo muito isso. As pessoas cumprimentam, agradecem, porque a gente fica tocado com uma boa virtude, uma boa ação. É empatia, pessoal. Criarmos empatia. Mas eu não conheço. Nós não conhecemos. Será que não conhecemos? Será que nós não conhecemos? Por que será que estamos todos aqui em Bento Gonçalves? Estamos aqui na Casa Espírita? Vamos pensar. E, finalmente, né, a fé em Cristo. Exemplo, modelo e guia. Falamos sempre aqui todas as exposições falamos disso quase. Por quê? Ele deixou um legado. Pai, que a tua fé te curou. Quantas passagens do Evangelho que ele dizia, olha, a tua fé em Deus e nele, né? Porque chegavam a ele pedindo. Quantas passagens tem? É só abrir o Evangelho, qualquer um vai mostrar. Essa fé inabalável que a doutrina tanto preconiza, que nós aqui nos imbuímos muitas vezes. O espírita não é diferente. Sofre, chora, precisa ter necessidades emocionais, como qualquer outro, materiais, como qualquer outro. Só que compreendemos a circunstância e a necessidade. Muito obrigado, e muita paz e luz a todos, e vamos à oração final. Oração da cura que começa na mente. Senhor da vida, que o fluido divino da tua luz alcance o mais profundo do nosso ser. Sabemos que a cura se inicia no pensamento, na força silenciosa da vontade que escolhe o bem, na coragem de renovar sentimentos e romper padrões de dor. Permite, Senhor, que a prece nos eleve, ligando-nos às esferas superiores onde reina a tua paz. Que através da fé raciocinada e do estudo edificante possamos compreender nossas provas e expiações como oportunidades sagradas de aprendizado nesta evolução. Conduz-nos ao reajuste íntimo, para que, livres das sombras da ilusão, abracemos a verdade do Espírito que é imortal. Cristo, Divino Mestre de almas, inspira em nós o amor que cura, a esperança que sustenta e a caridade que transforma. Muita luz a todos e que assim seja. Fique em paz.